Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seguidores desse canal. Nós estamos aqui mais uma vez, em nome de Deus, em nome do bem, trazendo uma palavra para a nossa reflexão, edificação espiritual. E inicialmente nós desejamos paz da parte de Deus a você. E também, desde já pedimos o seu like, o seu joinha aí, para que o YouTube venha perceber e indicar para outras pessoas os nossos conteúdos, Também apelamos para que você venha compartilhar com outras pessoas a mensagem que ele edificar. E convidamos a todos que assistiram os nossos vídeos, que se desejarem se inscrever no nosso canal, se inscrevam e sejam bem-vindos. É uma satisfação para nós. Você aperta lá em inscrever-se, E aperta no sininho e em todas, em nome do Senhor Jesus. O assunto que nós trouxemos hoje tem como tema a fé é conveniente. Esse tema ele foi trazido levando em consideração que a gente vive um tempo em que o mundo está inundado de tantas ideias e a maioria estranhas e que tem alguém que tem como intenção anular, obscurecer, suplantar, eliminar a fé. Mas ela é conveniente, ela convém nesse sentido. A fé convém, ela é indispensável. Esse é o assunto de hoje. Eu não sei que intenção plena, com a intenção plena tem a pessoa ou a ideia que tenta anular o exercício da fé. Não sei qual é a intenção. Sei que tamanha é a estupidez e a ignorância dos tais, não sabendo eu ainda se essas pessoas, se essa postura, melhor dizendo, é consciente ou não de quem tenta anular a fé. Se essa postura é consciente ou não. Se tais elementos são instrumentos ou ferramentas nas mãos do príncipe das trevas. É isso que eu penso. Em outras palavras, seria quem tenta anular a fé, quem gostaria de banir de cima da terra a relação do homem com Deus. Com outras palavras, sendo bem claro, entendo que essas pessoas ou essas ideias são instrumentos do diabo. Instrumentos do diabo. Martelo batido. Agora, por que o ser humano precisa de fé? Por que o ser humano precisa de fé? Porque ele é espiritual e corpo. É por isso que ele precisa da fé. Se ele fosse só corpo, ele não precisaria da fé. Se ele não fosse oriundo, de Deus, ele não precisaria da fé para ter ligação com a sua origem. E em 1 Tessalonicenses 5:23, é a passagem da Escritura que diz mais claro que o homem é espírito e alma e corpo. Por isso ele precisa de fé. E sendo o espírito e a alma a parte imaterial, o corpo é a parte material, necessitando dos sentidos do olfato, paladar, visão, audição e tato. Eu estou falando nesse sentido, para se relacionar consigo mesmo, com o semelhante, com a natureza. Ele precisa desses sentidos. Assim também a parte imaterial necessita da fé para se relacionar com Deus e com o sobrenatural. O homem precisa da fé. Ele, sem a fé, é incompleto. O homem sem a fé é incompleto. Nessa trinitude que ele tem, Trino, Espírito, alma, corpo. Tentar tirar a fé do homem é tentar mutilar de uma forma mais violenta, de uma forma mais cruel. Agora, onde a fé é indispensável? Onde é que a fé é indispensável? Em todos os setores, em todo canto. Mas nós vamos ver aqui um sentido. Onde a fé é indispensável? Se alguém já acredita no sobrenatural, precisa desenvolver a sua fé. Eu estou chamando de fé agora uma capacitação amorosa para se relacionar com Deus, que o homem deve ter recebido do próprio Deus. Capacidade amorosa para se relacionar com Deus. Tem gente que acha muito quando Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Pois sem Deus, sem um Pai, sem um Filho, sem o Espírito Santo, o homem nada pode fazer. O homem nada pode fazer. Não, mas tem gente acolá, tem uma pessoa acolá que não crê de jeito e faz tudo. Olha, ele não crê, mas se Deus não desse o fôlego de vida, não desse energia, a ele, não desse disposição, não desse saúde, ele nada faria. O homem sem Deus é nada. E a sua vida tem fim, A sua vida tem fim. E quer creia, quer não.
Quando a sua vida tem fim, o espírito voltou para Deus. O espírito desse ímpio voltou para Deus. O espírito desse descrente voltou para Deus. E o corpo para a terra. E a alma, salvo ou não, só com Deus. Um setor que não foi cedido para nós foi o setor do julgamento. Aí só pertence a Deus, a palavra de Deus, ao Senhor Jesus. Muito bem, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, onde a fé é indispensável. Na vida de quem já acredita, ela é indispensável na relação do homem com Deus. Ele não pode se relacionar sem fé. E o que é basicamente a fé, segundo a Escritura? Se alguém me perguntar, nós já falamos que é uma capacitação amorosa que o homem tem para se relacionar com Deus, recebido do próprio Deus. Mas aí foi um pensamento meu, né? Um conceito concluído, né? Agora, o que é basicamente a fé, segundo a Escritura? Nós trazemos aqui 3 respostas. A primeira aqui é um dom de Deus pelo Espírito Santo. Aqui não é invenção minha. Em 1 Coríntios 12, 9, está falando da distribuição dos dons que o Espírito dá aos homens que acreditam, né? E nesse contexto aí diz, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé. Pelo mesmo Espírito. Quem é que dá a fé? O Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. Ele nos dá a fé. A fé vem dele. E a segunda resposta é um fruto do Espírito em nossa vida. Quando o Espírito Santo vive em nossa vida, ele nos dá um fruto. Faz parte do fruto do Espírito, que é o dom da fé. E eu disse, quando o Espírito Santo está em nossa vida. Existem pessoas que se assustam com o apreço que Deus tem por nós. Diz, quem é que tem o Espírito Santo na vida? Qual é o homem que merece o Espírito Santo na vida? Pela fé. É possível você ter o Espírito Santo na vida, né? Então é o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Em Gálatas 5, 22. Tudo passagens da Escritura conhecidas, né? Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Aí no meio desses elementos que fazem parte do fruto do Espírito está o dom da fé. Então a fé é um dom de Deus dado pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo a fé é um fruto do Espírito em nossa vida. A terceira resposta, a fé é a esperança e a prova. Esperança e a prova. Esse é o conceito mais básico da Bíblia, né? Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento das coisas que se esperam. Então ela era a esperança nesse sentido. E a prova das coisas que não se vê. É esperança e prova, certo? Esperança e prova. Esperança de quê? Do futuro, do porvir. E a prova, se alguém nos perguntar, prova no sentido de sentir o gosto ou prova no sentido de apresentar provas? Eu optaria por sentir o gosto. Até mesmo que lá em Hebreus diz, se alguém aqui já provou o dom do Espírito, certo? Então aqui mesmo sem ver, sem pegar, por essa capacitação amorosa recebida de Deus para se relacionar com Deus, nós conseguimos ver com os olhos sobrenaturais o que não vemos com os olhos naturais. Então é a prova. Bendito seja o Senhor. Agora, o que posso fazer somente no processo da aquisição da fé? O que posso fazer somente no processo da aquisição da fé? Ou seja, no processo da aquisição da fé, eu só posso fazer uma coisa. Porque quem me dá essa fé é o Espírito Santo. Mas eu posso fazer uma coisa. 2 coisas, melhor dizendo. Primeiro, ouvir ou ler a palavra. Primeiro, eu tenho que ouvir ou ler, né? Na Bíblia tem ouvir. E era um tempo que era ao vivo e a cores, a pregação dos apóstolos. E se ouvia, né? Mas hoje eu digo, ou ler a palavra. Em Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando a gente se dispõe a ouvir a palavra de Deus, essa palavra é como uma semente que vem na nossa alma. Se for um bom terreno, com o orvalho do céu, Deus vê o nosso empenho em se interessar pelo reino dos céus. E Ele faz com que essa semente, que é a palavra, germine com a vontade de Deus, com a ação do Espírito Santo, germine.
Então, o que eu posso fazer é ouvir ou ler a palavra de Deus. Segundo, orar pedindo a fé. Eu posso orar pedindo a fé. Alguém falou. E quando a gente ora pedindo a fé, já está crendo, já está acreditando. Mas a fé, ela é de fé em fé, é de passo em passo. A Bíblia diz, né? Orar pedindo a fé. Quem estava seguindo a Jesus já acreditava. Os apóstolos, os discípulos de Jesus. Mas aconteceu alguma coisa e que Jesus, conversando com eles, dizia: Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Está lá em Lucas 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Então, o que é que eu posso ouvir? O que é que eu posso fazer? Melhor dizendo, somente, né? Nesse processo de aquisição, de consecução da fé, o que é que eu posso fazer? Ouvir ou ler a palavra de Deus e orar pedindo mais fé. Então, bendito seja Deus. Essa é uma reflexão trazida para nós hoje, que a gente coloca a nossa mente, né, o nosso potencial mental em tudo isso e para que a nossa fé se desenvolva. Bendito seja Deus. Aqui temos um apelo da palavra de Deus. Amado irmão ou irmã, você acha que a fé é fundamental para você ou está seguindo a ideia de uma vida sem fé? Coitado de quem tenta viver impulsionado pela fé. Esse relacionamento com o sobrenatural. A vida é gostosa de verdade quando a gente vive na fé. Nada é quando tem muito dinheiro. É quando tem tudo que quer e faz tudo que quer. Isso aí é só a ilusão momentânea de um tempo que logo passa. Mas a fé nos conduz à eternidade. Eternidade no sentido de caminhar aqui com a terra e no sentido de nunca morrer. Segundo, se você é uma pessoa que acredita, o que você tem feito para manter a sua fé viva? O que é que você tem feito? A Bíblia indica o que você deve fazer. Você tem feito isso? Não tem feito nada, passa a fazer. Leia a palavra, ouça a palavra, peça ao Senhor que lhe dê fé, etc. Terceiro, você tem ouvido ou lido a palavra de Deus? Pronto, é a conclusão da pergunta anterior. Isso você pode fazer. E quarto e último, você tem clamado ao Senhor para Ele aumentar a sua fé? Isso. A terceira e a quarta aprofundam a segunda questão. Então, amado irmão, irmã, amigo da palavra de Deus, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deus em Cristo Jesus te cure e me cure a mim também. Todo dia nós precisamos de cura. Que Ele nos dê saúde do corpo e da alma, nesse sentido. Sempre pessoas sãs, para a honra e para a glória de Deus. Eu peço a Ele que te abençoe, que te dê muita graça, que te dê muita luz. E peço pela humanidade, e peço pelo Brasil, peço por cada um de nós. Em nome do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos abençoe.